Olá! Nesse vídeo, nós iremos começar a detalhar como nós podemos, então, efetivamente implementar os nossos tipos abstratos de dados. A implementação depende das estruturas disponíveis em uma determinada linguagem de programação. Em linguagens estruturadas, como Pascal e C, definimos um tipo, por exemplo, usando typedef e as funções que vão usar esse determinado tipo. Já em linguagens orientadas a objetos, como C++ ou Java, nós fazemos uso de uma estrutura chamada classe. Para facilitar o nosso entendimento inicial, nós vamos começar usando structs, que vocês já viram anteriormente. Em C++, uma struct tem um comportamento muito semelhante a uma classe. A única diferença é que as structs têm membros públicos como padrão e as classes têm membros privados por padrão. Esses diferentes níveis de acesso e proteção serão mais detalhados futuramente. As structs e as classes permitem que nós agrupemos dentro de uma mesma estrutura e acessíveis através de um mesmo nome um conjunto de variáveis, que podem ser de tipos diferentes, e os métodos que usaremos para manipular essas variáveis. Por exemplo, digamos que nosso programa precisa trabalhar com pontos no espaço tridimensional. Como nós poderíamos fazer isso? O jeito mais simples e básico seria criar 3 variáveis, uma para cada eixo. Imagine agora que você vai ter centenas de pontos. Começa a ficar um pouco complicada essa solução, certo? Que tal se nós criássemos, então, uma estrutura, ou seja, um novo tipo que engloba esses dados? Esse novo tipo seria bem mais representativo. Além disso, já poderíamos também colocar possíveis funções juntas aos dados. Aqui temos um possível exemplo da implementação para esse TAD que nós estávamos discutindo anteriormente. Dentro dessa estrutura, nós vamos agrupar os dados e as operações necessárias. Dentro das operações, nós podemos, então, manipular os dados da maneira que nós desejarmos. Aqui, eu chamo atenção para esse operador dis. Ele representa um ponteiro para a própria posição de memória da estrutura, quando da declaração de uma variável desse tipo. Nós vamos detalhar esse operador mais no futuro. Apesar de não ser obrigatório, é sempre recomendado utilizá-lo. Aqui podemos ver, então, como o TAD declarado anteriormente pode ser utilizado no restante do programa. Nós podemos declarar 2 variáveis e acessar os dados que foram declarados ali. E, finalmente, nós também podemos chamar aquele método. Como nós podemos ver, nós estamos acessando tanto os atributos quanto os métodos a partir de uma declaração de variável daquele tipo específico. Você está sentindo falta de algo a mais que falamos já na aula sobre manipulação de dados em memória? Sempre lembrar que variáveis alocadas através do nil, ou seja, nós temos um ponteiro aqui, elas vão ser alocadas no heap. Então, nós devemos fazer a desalocação dessas variáveis manualmente também. Vejamos como que isso fica na memória. Nós estamos criando aqui 2 variáveis do tipo ponto 3D. Então, a gente já viu que quando a gente vai dar o nil, a gente vai ter um ponteiro que está na stack, na pilha, apontando para a nossa estrutura que vai estar no heap. A gente consegue, a partir daquele ponteiro, então, acessar cada um dos atributos daquela minha estrutura. Posso criar um outro ponteiro para um outro elemento que também vai estar na minha memória e adicionar valores diferentes. E como a gente está vendo, cada um desses elementos ocupa o seu próprio espaço de memória. E por fim,
a gente pode chamar, então, um método que pertence a esse nosso TAD, que vai calcular a distância euclidiana para um outro ponto qualquer. Então, nesse caso, a gente criou uma chamada na nossa pilha de execução para aquele método, calcular distância, e ele tem tanto o dis, e como você pode ver, a gente fez a chamada do calcular distância a partir de P1. Logo, o nosso dis aponta para o meu objeto P1, que a gente inicializou todo com 000. E o meu P2, que foi passado como parâmetro, ele aponta para o outro espaço de memória do outro elemento. A gente vai recuperar aqui, então, todos aqueles valores e a gente pode fazer a conta do jeito que a gente quer. E após o término dessa função, ela vai ser removida da pilha de chamada. E para a gente finalizar, então, esse código, a gente precisa liberar o espaço de memória dessas duas variáveis. Para isso, a gente vai estar chamando o nosso operador delete, para remover o primeiro e para remover o segundo. Sendo, então, que como esses dois elementos dos ponteiros estão na nossa pilha, eles vão ser removidos ao final da execução. Vamos pensar em um outro exemplo. Como eu poderia representar um aluno no meu programa? Nós podemos começar a pensar no TAD em relação aos atributos e dados que ele deve possuir e quais operações nós poderíamos utilizar. Você consegue pensar em algumas opções? Um aluno, como atributo, ele pode ter um nome, a matrícula, um curso. Possíveis operações que nós poderíamos ter sobre esse novo tipo aluno poderia ser calcular o RSG. Temos aqui a declaração da struct aluno do TAD, que nós definimos e falamos anteriormente, e nós vamos considerar basicamente dois atributos. Nós temos aqui um atributo do tipo string, que vai representar o nome, e um atributo do tipo inteiro para representar a matrícula. Nós também temos um método que seria utilizado para calcular o RSG. Esse método aqui, ele é apenas um exemplo, ele não faz nada e ele sempre retorna o valor 0. Dentro do main, nós podemos então fazer a declaração de uma variável do tipo aluno. A partir dessa variável, nós podemos acessar os atributos e atribuir novos valores a esses atributos. Nós também podemos acessar os valores desses atributos para, por exemplo, fazer uma impressão desses valores que foram guardados anteriormente. Esse código, ele está correto ou eu também preciso fazer o delete? Ele está correto, pois essa variável, que não é um ponteiro, ela está presente na pilha. Logo, ao sair do escopo da função main, ela será automaticamente desalocada da memória. Para deixar mais clara essa questão do acesso e manipulação dos atributos, vamos ver um outro exemplo. Nós estamos declarando uma nova struct chamada myTAD. Dentro dessa struct, nós temos um atributo do tipo inteiro x e nós vamos ter dois métodos. Nesse primeiro método, nós estamos acessando o atributo x e atribuindo um novo valor que vai ser informado como parâmetro dessa função. Já no nosso segundo método, nós estamos fazendo a impressão do operador dis. A ideia aqui é justamente destacar como que esse operador funciona, lembrando que ele é um ponteiro para o próprio espaço de memória. Aqui, nós vamos ter a declaração de duas variáveis do tipo myTAD. E uma coisa que eu chamo a atenção vai ser a forma como nós vamos acessar os atributos a partir de cada uma dessas diferentes variáveis. Quando acessamos a estrutura a partir de uma referência, que é a própria variável aqui, nós vamos usar o operador ponto, um pontinho ali para acessar os atributos e os métodos. Mas se nós estivermos trabalhando com ponteiros, nós vamos utilizar
o operador setinha. Uma boa prática que nós discutiremos melhor no futuro é sempre manipular os dados a partir de funções internas. Ou seja, seria o recomendado eu sempre fazer algo parecido com o setx, ao invés de fazer essa atribuição diretamente. Para verificar o valor do this, nós podemos chamar o método que o imprime, o whoami, como nós também podemos imprimir diretamente o endereço daquela variável. No caso, o this ele deve apontar para o mesmo endereço daquela variável. Essas duas instruções devem imprimir a mesma coisa. Outra coisa que nós podemos observar é que nós devemos fazer o delete apenas para a variável que foi declarada como um ponteiro. Justamente porque, ao fazer essa alocação, a memória que está sendo utilizada faz parte do heap e ela deve ser manipulada explicitamente. Finalmente, outra coisa para a gente ficar atento é quando fazemos a atribuição desses diferentes tipos de variável. Ao trabalharmos com referências, é feita uma cópia dos valores que pertencem a uma determinada variável em uma nova posição de memória. Já quando estamos trabalhando com variáveis que são ponteiros, ao fazermos esse tipo de atribuição, ela vai apenas passar a apontar para o endereço da variável informada anteriormente. Nesse exemplo, então, a gente pode ver especificamente a questão tanto do uso da pilha e do heap, como a questão da manipulação das referências. Nessa primeira variável, então, a gente vai estar criando uma variável que vai estar dentro da nossa pilha. E ela já vai guardar aqui na pilha o seu próprio valor do elemento x que pertence a essa minha struct, a esse meu TAD. Nesse momento, a gente vai poder, e a gente quer, fazer a impressão do endereço de memória do meu TAD stack que está na pilha, que está no stack. Então, a gente vai poder ver que vai ser impresso um determinado valor ali qualquer. Em seguida, a gente pode acessar um método que faz parte da minha struct. Nesse caso, ele vai chamar o método que a gente definiu anteriormente e que faz uso do this. E como a gente pode ver aqui, o this, dentro desse método, na verdade, ele aponta para o meu próprio objeto. Ou seja, o this é simplesmente um autoponteiro, uma autorreferência. Então, quando eu mandar imprimir o endereço apontado pelo this, o que nós vamos ter é que é um endereço exatamente igual ao que a gente tinha impresso anteriormente. De maneira similar, a gente também pode acessar os nossos outros campos, seja a partir de um outro método auxiliar, ou seja, o meu this aponta para o elemento x daquele meu TAD e ele vai ser alocado o valor que eu estou informando ali, dentro da passagem de parâmetro. Como eu também posso acessar diretamente e já mudar aquele valor. A segunda forma que a gente tem para declarar é exatamente utilizar ponteiros. E nesse caso, quando a gente for criar uma nova variável, essa variável, então, ela vai ser inicializada, mas na verdade o que a gente vai ter aqui na nossa pilha é simplesmente um ponteiro para uma posição de memória que está no nosso heap. De maneira semelhante, a gente pode imprimir diretamente o endereço daquela posição de memória, que agora é uma posição de memória que está no heap. A gente tem aquele valor que foi impresso ali, e eu posso chamar o método que vai imprimir a referência apontada pelo this. Novamente, se a gente for verificar, o this, nesse caso, como ele foi chamado a partir desse elemento, de uma variável desse tipo aqui, que está alocado nessa posição de memória, o this aponta ali para aquela posição. E, novamente, a gente tem que as duas posições de memória elas vão ser iguais, conforme era esperado. No caso, como a gente também já viu, variáveis que estão declaradas na pilha, a gente não precisa manipular desalocação de maneira explícita, mas a gente precisa fazer isso para as variáveis que estão no heap. E por fim,
a gente pode ver a questão da atribuição. Quando a gente está fazendo a atribuição e a gente está considerando variáveis que estão na pilha, o que vai acontecer ao fazer essa atribuição de uma variável que está na pilha, de uma estrutura que está na pilha, para uma outra estrutura que também está na pilha, é uma cópia daquele valor para uma nova posição de memória, que é o da outra variável. Entretanto, se a gente fizer esse tipo de atribuição quando a gente está falando de um ponteiro, a gente vai fazer a alocação considerando o endereço, e o que vai acontecer aqui, na verdade, é que a gente vai estar simplesmente apontando para o endereço da outra variável. E então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de manipulação. Analisando os últimos exemplos, essas implementações seguem corretamente todos os conceitos de TADS que nós falamos na aula anterior? Qual problema você consegue identificar? Tanto a especificação quanto a implementação, elas estavam juntas. Ou seja, na declaração da struct, a gente já colocou essas duas coisas ao mesmo tempo. E a gente viu que isso não é o recomendado. Como que nós poderíamos, então, resolver isso? Simples. Nós precisamos separar essas coisas, que é o que chamamos de modularizar o nosso código. Você já tem alguma ideia de como nós vamos conseguir fazer essa modularização? No nosso caso, o que nós vamos fazer é separar a implementação e a especificação em dois arquivos diferentes. A especificação em um arquivo que chamamos de header, que pode ter diferentes extensões, mas nós vamos padronizar e utilizar uma extensão HPP. Já a implementação estará em um outro arquivo, com uma extensão CPP. Lembrando que, ao utilizar esse TAD, nós precisamos conhecer a especificação daquele TAD. Logo, sempre que for necessário utilizá-lo, nós iremos fazer o include do arquivo .hpp. Nós nunca devemos fazer o include do arquivo .cpp, pois isso vai atrapalhar a modularização. Vejamos um exemplo. Como nós poderíamos criar um TAD para representar uma circunferência? Nós sempre vamos começar pensando nos possíveis atributos e dados, em quais operações nós gostaríamos de ter com esse novo tipo que nós estamos definindo. Aqui, nós podemos considerar que teremos variáveis para guardar as coordenadas do centro daquela minha circunferência e o raio daquela circunferência. Como possíveis operações, nós poderíamos querer calcular a área, o perímetro, entre outras. Temos aqui a implementação da especificação no arquivo header específico. Inicialmente, nós vamos definir uma constante simplesmente para representar o valor de π. Nós também estamos utilizando aqui o que nós chamamos de include guard, para evitar conflitos quando nós fizermos a importação desse arquivo em vários outros arquivos do nosso programa. Você pode ler um pouco mais sobre a utilização do include guard no link abaixo. A nossa especificação possui os atributos necessários e apenas os cabeçalhos das funções. Aqui eu já estou introduzindo um novo tipo de método que chama construtor. Ele vai auxiliar na inicialização dos nossos TADs. A ideia aqui é só a gente começar a se familiarizar com isso, pois nós vamos ver melhor em outra aula. Além disso, para exemplificar, a assinatura dos nossos métodos não precisa informar os nomes dos argumentos, mas apenas os tipos. Mas é claro que informar o nome dos parâmetros de entrada vai deixar o código muito mais claro e fácil de entender. Já a nossa implementação vai estar dentro de um arquivo .cpp. A primeira coisa que devemos fazer é importar o arquivo da especificação, o arquivo .hpp. Em seguida, nós vamos definir e informar o TAD que nós estamos trabalhando. Feito isso, nós podemos também escolher
qual a função específica que nós vamos estar implementando. Nesse caso, o this está implícito, apenas para mostrar outras formas de fazer. Mas como falamos, é sempre uma boa prática utilizá-lo. Dentro de cada método, nós vamos poder então implementar o comportamento desejado. Seja um comportamento muito simples de inicialização, que é feito no nosso método construtor, ou seja, o cálculo da área definido pela nossa assinatura, que era o comportamento desejado. E, finalmente, nós temos aqui um terceiro arquivo qualquer que vai utilizar o TAD definido anteriormente. Novamente, nesses outros arquivos e ao longo do nosso programa, nós só vamos precisar incluir o contrato para a gente utilizar aquele TAD especificamente. No caso aqui, nós estamos declarando uma nova variável que vai ser um ponteiro para aquele meu TAD. A gente pode agora, como nós definimos um método construtor, informar, quando a gente vai declarar uma variável daquele tipo, quais são os parâmetros que nós já queremos inicializar. E após essa inicialização, nós podemos fazer a chamada dos nossos métodos específicos. Ou seja, eu quero determinar qual que é a área especificamente daquele elemento que está na memória. E por fim, a gente faz então a remoção, a desalocação da memória, porque a gente está tratando com uma variável que está no heap. Além disso, durante a compilação, é importante destacar que todos os arquivos de implementação, ou seja, os nossos arquivos .cpp, eles devem ser informados quando a gente está fazendo aquela compilação. Justamente porque nessa hora o nosso código ele vai estar fazendo o que nós chamamos da ligação. Em outra aula, nós vamos ver um pouco mais detalhadamente como a gente consegue usar essa ideia da modularização para estruturar melhor o nosso código e o processo de compilação. Junto às transparências, você também vai ter disponível links que vão apontar para essa outra ferramenta chamada Wandbox. Nesse caso, aqui a gente consegue basicamente verificar a implementação e a execução do código. Então, nesse exemplo da circunferência, nós temos aqui tanto o nosso arquivo .hpp, que é a especificação do nosso TAD. Então, a gente tem a declaração de uma constante para o nosso valor π, a utilização do include guard e a definição da nossa especificação da struct, certo? Com os atributos e os métodos. E a gente tem a nossa implementação também em um arquivo separado. Então, aqui é basicamente para facilitar a você fazer diferentes testes sem a necessidade de usar um compilador local. E aqui, esse primeiro arquivo, ele já é um arquivo padrão, chamado de prog.cc, apesar de que a gente falou que a nossa padronização vai ser .cpp, e a gente tem a chamada tanto do nosso TAD, fazendo a inicialização de uma nova variável, e a gente tem aqui a chamada de um método. E aí a gente pode fazer a execução aqui. Se a gente quiser, a gente pode mudar um valor, por exemplo, o raio agora vai ser com valor 20, e a gente pode mandar executar novamente. Sendo que aqui é interessante que ele mostra qual que é a linha de compilação que está sendo efetuada. E como a gente falou, quando a gente tem múltiplos arquivos, a gente precisa informar todos os arquivos de implementação. Nesse caso, é o prog.cc, que é padrão dessa ferramenta, e o nosso circunferência.cpp. A gente não precisa informar o .hpp. E fazendo a execução, a gente vai ver então que a gente consegue calcular a área dessa nova circunferência que a gente acabou de declarar.